Sabe, estou com as eleições israelenses em mente. E quando ouvi você dizer sou um rabino, não um insider, eu dei uma risadinha por dentro. Porque nenhum rabino em Israel, especialmente agora, diria sou um rabino, não um insider. Todo mundo é um insider se você é um rabino agora, entrando em época de eleição. Mas eu queria te perguntar, fazendo uma transição aqui para o Oriente Médio. Você liderou delegações de judeus americanos, Judeus askenazes, sefarditas e judeus sírios especificamente, de volta à Síria no último ano ou algo assim. Com uma comunidade lá, o que restou dela não é muita coisa neste momento, tenta restabelecer algumas raízes. E para os judeus sírios que deixaram essa comunidade ao longo dos anos, de certa forma, tentar retornar em algum grau. Descobrir o que restou lá e tentar restabelecer laços mais uma vez e possivelmente construir para o futuro. Embora isso ainda esteja muito distante, você pode nos dar um pouco, sabe, uma visão de quem está por dentro? Eu vou voltar para o ponto de vista de quem realmente conhece por dentro sobre como foram essas missões, essas delegações e o que você espera para o futuro. Sim, obrigado. Todas foram missões de boa vontade. E eu tenho que dizer que tenho algumas informações de bastidor sobre a Síria. E parte disso vem de um médico incrível em Michigan, que trabalha há décadas com relações entre judeus e muçulmanos, pelo Comitê Judaico-Americano. Foi ele quem me disse isso há 1 ano e meio, em fevereiro. Asher, você precisa ir. Eu sou um judeu ashkenazi, não sou sírio. Mas ele disse, Asher, você precisa ir para a Síria. Então eu fui. Isso foi, você sabe, em fevereiro, apenas 3 meses após a Revolução. E eu fiquei muito impressionado. E, sabe, a principal coisa que me impressionou foi que as pessoas não ficavam obcecadas com Israel ou Gaza. Isso é um sinal muito bom. Tipo, nós nos importamos. Eu me importo com os palestinos. Eu me importo com os uigures. Eu me importo com Darfur. Há tantas pessoas com quem eu me importo. Mas há um momento para falar sobre coisas diferentes. E eles estavam preocupados com a Síria. Eles estavam apenas começando a reconstruir a Síria. E quando as pessoas descobriram que eu era judeu, foram muito calorosas. Eu voltei mais 2 vezes. Eu liderei algumas missões com o incrível Joe Djadjad, que é sírio e lidera a Fundação Mosaico Síria. E tivemos ótimos momentos com pessoas do governo, talvez principalmente do Ministério das Relações Exteriores, mas também com o ministro dos Assuntos Sociais e do Trabalho e o ministro da Economia. Nos encontramos com o diretor do Museu Nacional de Damasco, que possui os incríveis afrescos de Dura Europos. E há muito trabalho sendo feito nisso pela Fundação Aleph. Não é uma fundação judaica, é a fundação francesa Aleph. Há um trabalho incrível sendo realizado. Então eu confiei no Dr. Pasha. Ele conhecia pessoas. A família dele foi morta em grande parte por Assad. E a opinião dele, e é aqui que eu tenho uma opinião forte sobre isso, que eu defendo com convicção, é que precisa haver isso. Israel é a razão pela qual existe a nova Síria, porque Israel atacou o Hezbollah, Israel enfraqueceu o Irã e, portanto, Xará. Era anteriormente conhecido como Jolani e conseguiu fazer a revolução ter sucesso. Israel seria um aliado natural da Síria. E eu sei que há questões com os drusos, os alauítas, os curdos, eu adoro os curdos, mas a Síria precisa ser íntegra e unificada. E foi uma oportunidade tão grande para Israel. E há 1 ano e meio, todo mundo questionava. E então as pessoas diziam, Xará, ele não vai durar muito. E depois vão chamá-lo de Jolani, ele é um islamista e todas essas coisas. Foi uma grande oportunidade para Israel. A Síria entrou em contato, disse, queremos paz com todos os nossos vizinhos. Claro, você tem que discutir o Golã. E claro, eu não defenderia remover todos os tanques do Golã. Uhul, paz! Não, você sabe, em hebraico, Kabdeil de Kashdehu. Confie em mim, mas verifique. Tenha cuidado com isso. Mas era uma oportunidade tão grande. E era uma oportunidade de afastar um pouco a Síria da Turquia. Eles não querem ficar dependentes da Turquia. Eles sabem que a Turquia, na verdade, quer dominá-los como parte do Império Otomano. Então era uma grande oportunidade. E eu esperava que essas missões de boa vontade judaicas, porque acho que as pessoas confundem judeus, Israel e tudo isso, realmente levassem, com sorte, as pessoas a terem um sentimento mais positivo na Síria. Então eu fiz isso. E como mencionei, as 2 últimas viagens foram em setembro e dezembro. Mike, eu adoraria que você fosse para a Síria. Eu adoraria. Mas nas 2 últimas viagens, eu usei minha kippah em todos os lugares em Damasco. E, sabe, algumas pessoas perguntaram sobre a gente e queriam tirar fotos conosco. Sabe, eu estou... Olha, eu não sei.
Eu não sou um especialista em defesa nem nada disso, mas meus amigos sírios e árabes disseram que isso foi uma grande oportunidade para Israel, porque a Síria sabia que foi Israel que atingiu o Hezbollah e o Irã. E os sírios odeiam o Hezbollah e não gostam do Irã. Tipo, é só isso que a gente precisa. Drusos, a gente precisa trabalhar nisso, nessa questão. Os drusos contra os beduínos. E um grupo brigando com o outro. É um lugar difícil, o Oriente Médio, e eu sinto pena dos curdos, sabe? Eu visitei o Kurdistão também com meus amigos caldeus de Michigan. Nós fomos ao Kurdistão. Eu visitei Al-Qosh, onde está o túmulo do profeta Naum. Então, sabe, eu apoio o Kurdistão, está registrado. Eu apoio o Kurdistão no Iraque. E vamos deixar a Síria se recompor. E espero que Israel possa agir com sabedoria e realmente dizer que, ainda assim, a Síria pode ser uma grande aliada. E precisamos disso, porque precisamos impedir o Irã de enviar todas essas armas para o Hezbollah e para o Líbano. Então precisamos acabar com o tráfico ilegal de drogas, Captagon. Então eu ainda estou muito confiante em relação à Síria. E mesmo que tenha havido algumas mudanças internas no Ministério das Relações Exteriores e eu não esteja mais tão conectado a eles, acho que as conexões dos meus amigos médicos também não são mais tão boas. Eu ainda tenho, talvez eu volte para a Síria de novo. E eu me apaixonei pelo povo sírio. Sabe, em Israel eles dizem, é uma hatzaga? É tudo uma encenação? Bem, é um show incrível. E realmente é um show incrível. Por outro lado, não tem sido tão fácil chegar lá. Você tem que preencher formulários, tirar vistos e tudo mais. Então eu acho que não é tudo encenação. E eu acho que já houve trabalho suficiente. Sharaa mostrou, ao longo de 1 ano e meio, que não é o Irã, não é Khomeini. Sabe, quando Khomeini assumiu, imediatamente virou uma república islâmica. E dava para ver para onde aquilo estava indo. Isso aqui é totalmente diferente. Bem, vamos dizer no próximo ano em Jerusalém. Também vamos dizer no próximo ano em Damasco. E espero que possamos fazer isso funcionar em uns 20 segundos. Ou algo assim. Os judeus têm algo a que voltar na Síria? Sim, é incrível. Há sinagogas, há um cemitério nesses dois lugares. Não sei se os judeus precisam se mudar para lá para viver. Isso é uma decisão deles, embora seja uma cidade bonita. Sabe, Damasco é meio como Israel era há 60 anos. Mas é ótimo voltar e conhecer o povo sírio. E eles vão receber os judeus de volta.